Meu nome é Ivânia, moro aqui em Biguaçu há 33 anos. Tá? A gente faz um trabalho educativo aqui no município, trabalhamos muito com a associação de moradores de bairros, trabalhamos com a comunidade. Então, na verdade, isso é o nosso... quem sou eu? A gente faz muito trabalho envolvendo toda a parte social do município, né? Esta é minha irmã, as moças, que ela poderia também se apresentar. Eu sou Maria Aparecida, eu moro em São José e trabalho com as questões étnico-raciais junto com um movimento. E sou estudante, estou fazendo doutorado em literatura brasileira, com recorte em literatura afro-brasileira. E o que tu estás estudando? Em cima disso? Eu estou estudando, na realidade é um recorte que se faz da literatura brasileira, porque os negros dentro da literatura não têm visibilidade. Então a gente percebe que muito do que foi escrito e do que está posto aí na literatura canônica, no caso, os negros não aparecem. Então a gente conhece Lima Barreto, Machado de Assis sendo embranquecido, inclusive ele foi, na certidão dele de óbito, ele foi registrado como se fosse branco. Então há um embranquecimento quando o escritor se torna famoso e conhecido, e a gente tem que mostrar que na realidade tem muito escritor afro-brasileiro, que são escritores importantes dentro da literatura canônica, e tem hoje toda uma produção de escritores que não são conhecidos. Então eu faço um recorte principalmente de escritores dos cadernos negros, que não são estudados na escola, trago os contos desses escritores e faço uma discussão a partir daí para tentar mostrar esse recorte da literatura brasileira, que seria há uma discussão na realidade, né? As pessoas não aceitam muito essa adjetivação de literatura afro-brasileira, e eu vou tentar nessa minha tese vender o peixe de que realmente há necessidade de se fazer o recorte nesse momento. A gente tem que estudar a literatura afro-brasileira e nós temos que tornar esses escritores conhecidos. E por que tu acha que tem que haver esse recorte? Tem que haver esse recorte porque comprovadamente os negros ficaram à margem da história. E como eles ficaram à margem, agora a gente tem que estar resgatando para mostrar que eles foram e são importantes. Sempre fizeram parte da literatura, a literatura afro-brasileira sempre existiu, e a gente tem os pesquisadores que dizem isso. Eduardo de Assis Duarte é um dos pesquisadores que deixa isso bem claro. O Kuti, que é um escritor e também um pesquisador, ele tenta trazer bastante a importância de nós resgatarmos toda essa literatura escrita por negros, e aí escrita por negros, não é o branco escrevendo sobre o negro, porque ele tenta mostrar que o ponto de vista é diferente. Quando um branco fala de ti, ele não pode falar com tanta propriedade como o que tu vais dizer sobre ti mesmo enquanto negro, porque só quem sente na pele o que é ser negro é o negro. Então, por isso é importante a gente pensar na literatura escrita por negros. E essa literatura é uma literatura que está aí. Os Cadernos Negros já completaram 30 anos, todos os anos divulgando contos e poemas escritos por negros, e esses contos e a maioria desses escritores não são conhecidos, não são estudados na escola. Então a gente tem que começar a colocar isso nas escolas, começar a divulgar, começar a fazer pesquisa, começar a mostrar que esses escritores existem, que esses escritores estão aí, esses escritores precisam ser estudados. E Biguaçu teve algum escritor negro que teve algum destaque? Que teve destaque, não. Nós temos um que é que mora em Biguaçu, e na verdade ele escreveu um livro de poemas, tá? Até o filho da Mirta, tá? Ele escreveu... Como é que se chama? Luciano, tá? Mas por incrível que pareça, como a Cida acabou de dizer, quando é um escritor negro, tá? Não dão tanta, né, abertura, não dão tanto apoio, na verdade, né? Então ele teve que buscar recurso próprio, ele teve que ir atrás para poder escrever os poemas dele. Então, em Biguaçu nós temos um. Fora também os outros, nós temos que escrevem, que são autores compositores, tá, de música. Nós temos vários compositores de música negros, compositores de músicas aqui em Biguaçu. Que, na verdade, é aquela luta, né, constante, como a Cida acabou de colocar. Para nós negros,
a luta é bem maior, tá, do que a de um branco. Isso é evidente. Nós estamos chegando agora à Semana da Consciência Negra, fizemos um levantamento aqui em Biguaçu, até o próprio prefeito ficou escandalizado com os resultados que eu levei a ele, tá? Onde estão? Aí a gente faz a pergunta, onde é que estão os nossos negros? Onde é que eles estão? Né? Estão escondidos, não aparecem. Por que não aparece? Aparece na Semana da Consciência Negra, porque existe uma lei que faz com que todo poder público, todo o prefeito tem que mostrar alguma coisa nessa época, né? A lei de... 10.639, na realidade, assim, a lei 10.639, ela torna o 20 de novembro, em alguns lugares é feriado, mas tem que ser comemorado na escola. Então, é como uma das datas a serem comemoradas na escola. Então, automaticamente, dentro da escola, teria que ter esse espaço, essa visibilidade e essa discussão que seria a gente estar repensando, está pensando os negros, a posição desses negros na sociedade e está conversando, discutindo sobre isso. O que acontece ainda hoje é que as escolas, muitas ou algumas, diria que nem são muitas, elas acabam comemorando o 20 de novembro. Isso. Só. Para dizer lei, que estão trabalhando... Porque a lei ela não manda comemorar o 20 de novembro. É uma lei que ela muda a lei de diretrizes e bases da educação e coloca que todos têm que estudar a história e a cultura africana e afro-brasileira. Isso no currículo da educação básica. Então, todas as disciplinas têm que estar abordando isso, a escola com projetos ou dentro da disciplina tem que estar abordando isso. Aí, o que o pessoal faz? Eles mascaram. Eles não estudam o ano todo e no 20 de novembro fazem uma feijoada, fazem uma apresentação de capoeira. E aí dizem que estão comemorando, que deram conta da lei. Então não deram conta da lei, fizeram de conta. Então assim, é tudo muito complicado. Uma das coisas que a gente tem percebido, que tudo que se refere ao negro é complicado. Quando a gente fala de cotas, para o negro é complicado, porque quando se fala de cotas para deficientes, cota para as mulheres na política, todas as outras cotas não tem discussão, mas cotas para negros, o pessoal discute, o pessoal é contra. Se faz automaticamente, hoje a gente tá comprovado que a população negra, nós somos o segundo país mais negro do mundo, a gente só perde para a Nigéria. E o que acontece? Para que a gente estude, para que se valorize a cultura afro-brasileira, tiveram que fazer uma lei. Então é um absurdo num país com tantos negros que tenha que se criar uma lei para que na escola se estude a história e a cultura do negro. É bem complicado. Então, na verdade, aqui em Biguaçu, a gente verifica assim, que quando eu faço a pergunta onde estão os nossos negros, é porque a gente verifica que eles estão tudo, sabe, bem escondidos. Na periferia. Bem escondidos mesmo. E eles só se tornam visíveis na Semana da Consciência Negra, no Carnaval, na campanha política. Tá, quando eu levei para o prefeito o levantamento no primeiro e no segundo escalão, qual foi o negro que assumiu até hoje, só tivemos três. E um foi interinamente. Veja bem, um foi interinamente. Só foi para ficar no momento que aquele que era candidato a vereador, depois que automaticamente passou esse momento, ele saiu. O prefeito ficou assim, o quê? Vão esses anos todos de Biguaçu? Aí, mas nós temos tanto negro. Lógico, nós temos bastante negro nas ruas. Nós temos bastante negro, como em carro comissionado, sim. CC5, CC4, que ganha 900 mil reais. Então, isso é carro comissionado? Não é carro comissionado. Só que nós, negros, a gente vê os negros de Biguaçu, eu vejo assim, eles são muito unidos quando é para lutar por uma causa. Veja, agora nessa Semana da Consciência Negra, eu vejo que eles estão todos se articulando. Eu consegui entrar em contato com vários que estão se articulando, que querem ver, que querem fazer, que querem... Tu entendeu? O que está faltando é justamente alguém ou a próprio órgão público fazer alguma coisa que possa agregar todas essas... tudo que tem dentro do município para fazer uma coisa grande, para fazer acontecer a mudança. São movimentações independentes. Independentes, isso. E muitas vezes não se vem a público. Como a cidade diz, não vem a público.
tá? Eles fazem lá, acontecem lá, caladinhos, na moita, tá entendendo? Para que ninguém tome conhecimento. Aí a diferença do que? Os açorianos, nós temos aqui o Grupo Arcos. Festividade, qualquer festa que tem, é o Grupo Arcos. Qualquer não sei mais o que, é o grupo não sei o que. Nós temos aqui a festa da Alemã. Tá? Então a gente tem aqui mais dos afros brasileiros que nós não temos. Mas automaticamente é uma cultura que não existe. É uma cultura que foi invisibilizada durante anos. Se a gente não estudou, os próprios negros não conhecem a sua cultura, não conhecem a sua história. A história foi ensinada de maneira errônea. Então é bastante complicado. Os próprios negros, as pessoas dizem, mas os negros são preconceituosos. Os negros têm um problema sério de identidade. Então a gente agora está fazendo todo um trabalho para que a gente resgate essa identidade, para que os negros possam ter orgulho de ser negros. Justo, mudar a pessoa possa dizer, eu sou negro, eu tenho orgulho disso. E não esconder a sua afrodescendência. Aí você é mais clarinho, eu sou marronzinho, mescladinho. Tá, tem um monte de terminologia que é para não ser negro. Então, o que na verdade, quando a gente trabalha a questão do negro, a gente quer que ele valorize. Trabalhar a autoestima. A autoestima. O que nós estamos fazendo agora, essa semana, tá? É uma exposição de tudo que nós temos dentro de Biguaçu, para que aquela criança da escola que for lá no casarão e visitar tudo que está lá, tem orgulho, poxa, é as minhas raízes que estão aqui. Tá? Essa mesa que a gente vai fazer redonda, dos primeiros que vieram aqui para Biguaçu, tá? Quando eles falarem, assim, para todo mundo saber, ter orgulho, quando a gente for lá convidá-los, eles, assim, alegria, tá? Poxa, até que fim, foi bem assim, até que fim lembraram que aqui em Biguaçu existiu a família tal, existiu a família tal, existiu a família tal. Tu me entendeu? Assim, é legal, sabe? É legal para um aspecto e a gente tem que fazer um trabalho para que eles ficam felizes, mas a gente tem que fazer um trabalho para eles se soltarem na mesma hora, tá? E ter orgulho daquilo que eles na verdade são. Então é legal o trabalho da gente, tá? É árduo, mas é muito bom, porque daí a gente quer contribuir de uma certa forma para que todos esses nossos que vão vir e que já estão aí, são pequenos, possam ter orgulho realmente de ter orgulho das nossas raízes, né? Essa organização da Semana Afro, como é que ela está sendo? Tem um núcleo gestor, tem alguém que está pela frente? E como é que está essa agregação? Porque dá para ver que tem diversas pessoas que já organizaram, que querem organizar. Na verdade, aqui em Biguaçu, tá, nós temos, foi há muitos anos atrás, no centenário da abolição, tinha já um movimento já realmente trabalhando a questão dos valores do afro-brasileiro aqui em Biguaçu. Depois parou um pouco, ficou parado, e há uns 10 anos atrás começou a capoeira na escola. 10 anos atrás culmina com a lei que é de com 2003, a lei, né? Justo, com a vinda desta lei, colocaram a capoeira na escola. Então, quer dizer, o mestre de capoeira ia na escola, fazia todos esse trabalho. Tem um grupo que trabalha essas questões, tem um grupo que trabalha sobre isso. E, na verdade, agora, para este ano, como nós formamos o ano passado o Grêmio Recreativo e Cultural Nossas Raízes, que trabalha com a questão da cultura, que trabalha com a questão do carnaval, que trabalha com eventos culturais em Biguaçu, faz toda essa parte. Então, nós temos no nosso calendário a Semana da Consciência Negra. E qual foi o objetivo desse nosso primeiro evento? A princípio, resgatar tudo isso que ficou no passado, porque é um caminho que tem que dar início lá de onde vem. Então, nós estamos fazendo todo o trabalho de reconhecimento, trazer o pessoal, agregar esse pessoal, que é o nosso Grêmio, Nossas Raízes, Grêmio Recreativo e Cultural e Carnavalesco Nossas Raízes. Então, nós estamos fazendo todo esse trabalho, né? E junto com esse trabalho,
além de resgatar todas essas famílias, falar sobre essas famílias que iniciaram aqui, nós também estamos fazendo o trabalho de verificando esses terreiros de candomblé, umbanda, músicos, poetas, que os negros trabalham na parte social, tudo isso nós vamos trabalhar na mesma semana. Diz nós, o que é nós? Quando começou esse Grêmio? O Grêmio surgiu da necessidade que nós tínhamos, a gente via aqui em Biguaçu que nós tínhamos, iniciou mesmo na questão do carnaval. A gente verificou que o carnaval estava se tornando de uma forma mais ampla e também a questão da cultura, porque nosso grupo nossas raízes, então todas açoriana, alemã e assim por diante. Então nós começamos a ver a necessidade de estar trabalhando essas questões. E daí aqui na escola nós começamos a conversar, alguns professores. Vamos fazer um Grêmio? Daí a gente já resgata a questão cultural do negro, daí a gente já, né? Vamos começar a mobilizar. Daí começamos pequenininho, começamos a discutir essas questões. Depois começamos a agregar mais pessoas com o mesmo interesse de trabalhar a questão cultural, social, tá? E partindo daí, foi crescendo, tá? Ele ainda é pequeno, que só tem 1 ano, tá? Mas tá muito bom. Tá? E foi partindo dali que a gente começou que tinha que ter aqui em Biguaçu um referencial, ter uma referência. Existe um grupo que trabalha com essas questões. Porque o que nós vimos aqui em Biguaçu, que não se encontra, que não tem. O Grupo Arcos tem, o Grupo Arcos trabalha na parte somente açoriana, né? Aí o Grupo Arcos trabalha só essa questão. Nós não temos um grupo específico que trabalha realmente essa questão, que tem um levantamento como nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo um levantamento da questão afrodescendente, dos afrodescendentes daqui. Então nós vamos ter um começo de tudo, né? E ainda está numa sementinha, ainda quando vocês virem outra vez, vocês vão ver que vai estar... Na verdade, o Grupo Arcos, a intenção deles é ser genérico. É ser Sim. uma pesquisa de todas as culturas, assim. Sim, a Ana Lúcia, por exemplo, ela nos procurou para até a gente vai se encontrar. Eu não sei como é que ela pensa, porque nosso grupo justamente, porque a nossa questão, como eu acabei de dizer, o nosso grupo, ele é nossas raízes, não é nossa raiz, a raiz africana. Então é nossas raízes. Então agrega todas. Só que nós, na verdade, percebemos a grande necessidade de um referencial, tá, nesse aspecto, então a gente vai dar mais força, ênfase, né? Mais ênfase nessa questão. Não que a gente vai ignorar os outros grupos, não, só tem a contribuir. A união é necessária, né? Mas assim, isso. Necessariamente a fusão, mas a união. Mas me perguntam, eu quero dizer para ti que me perguntaram para mim o seguinte aqui em Biguaçu: por que tu não vai chamar fulano de tal, que ele é um branco negro? Me perdoa, querido. Eu disse, me perdoa. Nós só temos para mostrar aos nossos negros a Semana da Cultura Negra, tá? A Semana da Consciência Negra e no Carnaval. Se eu ainda colocar nesse pequeno espaço branco, pelo amor de Deus, não que eu não sou preconceituosa, eu acho que tudo tem que trabalhar junto, mas o momento atual é mostrar que nós temos bastante negros aqui, que tem potencial, que tem valores, que tem competência, que já fizeram muito por Biguaçu. O momento é esse, para que aquela criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela olhe e diga assim: poxa, quem foi o seu Doca? Poxa, quem foi o seu João Setúbal? Foi um homem que fez isso para Biguaçu, trabalhou com isso, trabalhou com aquilo. Tu tá me entendendo? Pô, que legal, ele fez tudo isso. Na realidade, os referenciais brancos estão aí na mídia direto. Então, é muito fácil a gente encontrar referencial em todas as áreas brancos. Mas e os negros? Onde é que estão esses referenciais? Quando é que a criança vê o protagonista de uma novela, que é o que chega na casa de todo mundo, negro? São pouquíssimos. Bonecas negras. Tudo isso é nosso nas revistas, nas próprias escolas, se manda a criança, quando é pequena, mas procura na revista imagens para colar para representar a tua família. Não encontra? Porque não tem que tirar fotos. Só se levar fotos, porque imagens e revistas dificilmente se encontra negros.
Então, os referenciais brancos, eles estão postos aí. Mas os negros nós temos que construir. E se não formos nós negros e as pessoas que acreditam e podem se unir a nós nesse movimento, a construir esses referenciais, nós não vamos ter isso. Então, E é para existe ter essa orgulho necessidade. mesmo, para dizer assim, não, porque o que eu percebi, eu fiquei, sabe, eu fiquei bem decepcionada. Ela me ligou. Ai, eu liguei para ela decepcionada. Gente, eu fiquei decepcionada com o estudo que eu fiz aqui, com as pesquisas que eu fiz. Eu tava, gente... Mas fez a pesquisa mais no âmbito político, né? Não. De cargo público, assim. Sim, não. Tudo. Verifica bem. Eu vim para Biguaçu em 80. Criatura, eu vim para Biguaçu em 80. Nós estamos em 2013 e eu não vi muito crescimento, criatura. Eu não tô vendo. Aí fiz a pesquisa. Quantos empresários negros? Até agora só 4. Tá? Serralheiro, que eu posso dizer para ti. Um caminhão que tem latoeiro. Um cabeleireiro. E agora, no momento, eu esqueci do outro. Tá? Advogados. Ainda fala que não tem que ter cota. Não é de se escandalizar. Advogado, 1. Bacharelado em Direito, 2 negras. Por sinal, uma com currículo espetacular. O estágio dela foi no fórum com o Dr. Clésio, que chamou ela. Fez tudo ali. No fórum, veio uma empresa trabalhar no fórum, o Dr. Clésio fez questão que a empresa deixasse ela no fórum. A empresa saiu, que não tiveram mais, a empresa não trabalhou mais no fórum, automaticamente a negra não ficou em Biguaçu. Ela está, sabe onde? Indo para Florianópolis. Trabalhar em Florianópolis, que não é a área que ela estudou. Enfermeiras, 2. Não é de se escandalizar. Advogado, tem um outro menino que é do Bom Viver, que se formou em Direito, fez a inscrição, fez a prova da ordem, passou, que bom, não conseguiu porque ele já é efetivo como oficial de justiça em São José. Então, tá? Então a gente, eu fico escandalizada, eu fico sim. Se ainda fosse em Pomerode, né? Que Mas é um choque Mas é um choque de realidade, né? Se for fazer um levantamento em Salvador, Bahia, Isso. não vamos encontrar muita coisa diferente. Talvez um número maior, porque é um número maior de negros, mas se a gente for fazer a porcentagem, a diferença não vai ser muito maior. É a realidade do Brasil. O negro não ascende socialmente. Não, e o maior escândalo que eu fiquei apavorada, porque daí, é lógico, né, envolvida em política, eu envolvida em tudo quanto é lugar, eu tô envolvida em tudo quanto é canto, tô sempre metida em alguma coisa, que mais me escandalizou. Eu fiquei em casa, liguei para ela, eu fiquei em casa pensando assim, meu Deus, quando é época de política que tem essas campanhas, de onde que eles tiram tanto negro, de onde? Porque eu nunca vi tanto. Perguntaram para mim, quanto é que tem em Biguaçu? Não sei, mas que tem um monte, tem. Na época, ali no Pradense, na Saudade, era só negros. Só. Aquela região era só. Tinha negros quando eu cheguei aqui, tá? E lá pro Bom Viver, Morro da Boa Vista, tu me entendeu? Então, era Morro da Boa Vista, Saudade, Prado, tudo esses lugares, mas, tá entendendo? Que tinham, meu Deus, mas bastante negros, tá? Na época de carnaval, eu não sei de onde que eles surgem. Surgem igual assim, tu me entendeu? E no dia a dia que a gente procura... Não encontra. Aí tu vai numa loja de Biguaçu, tu vai no mercado de Biguaçu, aí quando tu vê os ônibus de Florianópolis descendo, aí tu vê, né? Os negrinhos descendo de Florianópolis, de São José. Aí, quando eu passei a informação para eles, muitos ficaram escandalizados. O que, Ivone, é isso? É isso. É isso. A realidade é essa. Tá? Aí ficaram escandalizados por quê? E tu acredita que pode ser uma falta de autoestima do próprio negro histórica? Que não leve ele que gere esse muro para ele de alcançar, de buscar. Também. E além disso, nem acreditar na possibilidade. Não é só ele que não acredita. Em geral, não se acredita. Porque assim, na realidade, quando os próprios professores, eles acabam às vezes reproduzindo e dizendo, mas os negros são ótimos na música, são talentosos, são ótimos no futebol. Mas
Por que não começar a dizer os negros são inteligentes, São capazes. e aí incentivar os alunos negros, incentivar todos, mas não colocar os modelos dos negros realizados no futebol. E agora com o Joaquim Barbosa já dá de fazer uma... Mas muitas vezes não é levado para a escola como modelo, porque acabam levando os pagodeiros e os jogadores de futebol. Aí todo negrinho automaticamente vai ser o quê? Porque o rei do futebol, Pelé. Tá entendendo? É os pagodeiros que estão na mídia. Então, o referencial daquele que vem é aquele que está mostrando. E aí depois, e automaticamente, para isso não precisa estudo, só talento. Só talento. Então, aí automaticamente, se os negros, os referenciais deles de negros são no futebol e são no pagode, eu não preciso estudar, porque para ser pagodeiro e para ser jogador de futebol não preciso de estudo, eu preciso de talento. Então, a primeira coisa, a gente tem que começar a mudar a formação dos professores e mudar lá a educação infantil. E eu acredito muito que isso é possível, porque eu vejo toda a questão do meio ambiente. As crianças chegando em casa e dizendo para os pais não coloca lixo ali, eles não jogando lixo ali, porque a educação está sendo feita lá na educação infantil. Só que o grande problema é que a Lei 10.639 tem 10 anos e a gente chega na escola e pergunta para o professor e tem professor que diz: que lei é essa? Foram feitas as diretrizes, foram feito o plano nacional. Nesse plano nacional tem metas que diz que todos os professores têm que terem recebido formação. As universidades não tiveram mudança e ainda não estão formando os professores para trabalharem com essas questões dentro da universidade. Então é muito complicado. É bem complicado. É ex-professora também? Eu sou professora de língua inglesa. Em escola também? No Aderbal Ramos da Silva, no Estreito. Estou afastada agora porque estou afastada para o doutorado, né? Mas trabalhei na secretaria, já trabalhei na gerência de educação um tempo atrás. Até o ano passado trabalhei na Secretaria da Educação. E a gente vê que o problema está em todos esses lugares, porque não existe uma política, na realidade, não existe uma política de Estado para que a lei se cumpra. Não é só a lei, porque aí tem toda a questão do Estatuto da Igualdade Racial. Então, são todas as frentes que aí é colocado tanto a saúde, a educação, o emprego, a moradia. Então, não existe uma política para que esse estatuto realmente venha a acontecer, para que haja uma mudança na situação do negro no país. Então, o negro continua. Então, a escravidão já acabou. Então, hoje em dia, diz assim, não tem mais Casa Grande e Senzala. Mas se tu olhar para o Brasil, continua a mesma coisa. Eu lembro que tem um documentário muito interessante que uma das pessoas que está falando, sendo entrevistadas, ele está no Estreito, ali na parte ali onde eles fizeram a beira-mar do Estreito, que tinha aquelas casas, e ele diz que naquela época eles estavam tentando tirar os moradores dali e mandar para um outro lugar para poder passar a beira-mar. E aí ele diz, não, eles estão querendo tirar o nosso pessoal daqui e a coisa continua. Nós continuamos aqui na Senzala e aí ele mostra do outro lado que aí é toda a beira-mar norte, né? Então continua a Casa Grande e a Senzala. Então, na realidade, quando chega na periferia, a maioria das pessoas que nós encontramos na periferia são os negros. E se a gente não fizer um trabalho de mudança real para que o negro consiga ascender socialmente, isso não vai mudar nunca. Porque acabou a escravidão e tchau. Não teve nenhuma política para que o negro tivesse garantia de trabalho, tivesse garantia de moradia. Não foi dado nenhum espaço para que ele fizesse parte da sociedade. Ao contrário, mandaram ele para a periferia, ali já foram para os cortiços, já foram para as favelas e trouxeram os europeus para tomar conta, miscigenar e acabar com os negros, né? Na verdade, muito negro ficou pior ainda do que depois da escravidão do que antes, né? Bem pior. Rua, né? Bem pior.
A questão do quilombola aqui, quilombo, Dá a pra falar velha mais sobre história, quilombo. quilombo aqui em Biguaçu, Em Biguaçu não. que é uma lenda, digamos. Ninguém Há conseguiu quem, provar nada. não, como é não que tá? conseguiram provar nada. Ainda se discute muito. Há quem diga que os negros que quando fugiam, que o nome Saudade, lá na Saudade, diz que é onde que eram os negros mais se refugiavam, lá na Saudade. E lá dizem Tem que ser também, feito um trabalho na a gente realidade, escuta que lá teve também, lá tem um engenho, na Saudade, e há quem diga que lá eles se refugiavam lá na Saudade. Tá? Por isso é que lá veio de lá os negros, basicamente quase todos que daí tem a Saudade, tem o Timbé, que já vai para Tijucas, tá? A Tijucas já tem esse conhecimento, tem, né? Então vem toda uma... É bem complicado. Saudade é do lado do Prado, não é? A Saudade é. Aí se tu pegar lá Três Riachos, Sorocaba, vai ser lá no Timbé. Então, como eles vinham lá de toda a região de Tijucas, de São Pedro de Alcântara, Antônio Carlos, eles vinham tudo. Quando eu conversei ali no Prado com a Terezinha, dizem que ao invés de eles fazerem as ruas que nós temos hoje aqui, era mais fácil para eles ir para a Saudade por trilhos do morro, então era mais rápido. Então eles saíam dali, trilhavam para o outro lado, chegavam mais rápido, então onde que eles iam mais para a Saudade, eles faziam, né? E ali tem muito. Tu acha que eu dei uma pesquisada ali, a maioria dali de famílias antigas ou muita gente veio de fora pra ali? Agora já tem muita gente de fora, mas ficaram o pessoal dali, né? Eu até hoje não sei, eles dizem que... eu fiquei perguntando, e as terras, como é que é, né? Porque a gente já fica interessado, né? E as terras, como é que é? Eu não sei, Vânia, porque na verdade essas terras aqui, porque eles tinham muita terra lá. Terra. Tá, as casas não eram das melhores, mas terra, né? E vieram da Saudade, daí já conta que a mãe, a avó... quando para deixar passar água da casana, na época, né, deu um pedaço para deixar não sei o que para o outro filho, aí trocou com outra parte, e que aquela parte é do Estado, daí o Estado já veio, porque sabe como é que é o Estado, né? Se ele puder dar uma, né? Na verdade, o que aconteceu? Com certeza, eu deduzo, deram um pedaço para passar água e eles já foram tá se entendendo? Hoje, eu lembro que muito tempo atrás eles estavam brigando por um pedaço lá que era deles, que eles botaram, não sei se é DNR na época ou coisa parecida, botaram alguma coisa lá e ficaram lá, né, que era terra deles. Então a gente vê, depois venderam muitas terras, veio muita gente de fora, mas ainda existe lá. Agora lembrei, o Mário é outro empresário. Ele é desde a época que eu vim pra cá, os pais dele já faziam como armário, essas coisas sob controle. Tá entendendo? Isso aqui é sob controle, não, sob medida. Como é que tá o nome? Cozinha sob medida, material sob medida, né? Ele faz até hoje, ele tem uma marcenaria, o Mário, até hoje, tá? E já era da época lá. Tu me entendeu? Dos pais dele, e continua. Também, né? A Terezinha mora na frente do Mário. Tu conhece a Terezinha? Eu ouvi falar assim. A Terezinha, conversei com ela e é muito... olha, é tão complexo lá, sabe? A gente vai perguntando, daí um fala uma coisa, daqui a pouco tem outra coisa. Eu sei que quando cheguei aqui, em 80, tinha um time que eu participei, tinha uma associação, um time de futebol, que se chamava Princesa Isabel. Daí a gente se encontrava, se reunia, se discutia, todo o pessoal ali. Os jogadores todos negros, todos, era tudo ali, tudo da família. Era um time mesmo, sabe? E ali onde tem o Petri, eu lembro muito bem, aqueles terrenos ali, eles diziam que era deles, e era o campo deles, era o campo de futebol deles. Com o passar dos anos, houve uma briga na justiça, porque teve não sei quem foi daqui de Biguaçu, que disse que aquele terreno pertencia à família tal. Aí começou uma briga na justiça. Daí eles perderam o terreno para essa família. Há anos já tinha esse campo deles. E dali para cá o time foi... Aí não existe mais o Princesa. E não existe mais aquele encontro, que era um encontro bom, bonito, que todo mundo se encontrava, conversava, batia papo. Entendeu? Era muito legal. Mas acabou. Então tem as famílias lá, né?
E eu acho que tem uns 4 ou 5 que jogaram futebol na época que ainda estão lá. E para vocês duas, uma de cada vez, como professoras, o que vocês têm feito na escola assim para aplicar a lei, para poder fazer o que vocês falam que é necessário ser feito? Eu trabalho, agora eu estou afastada da escola, mas enquanto estive na escola eu formei um grupo de educação étnico-racial. O Aderbal é uma escola de ensino médio, e esse grupo a gente se reunia uma vez por semana, no intervalo do meio-dia, e agrupava alunos da manhã, da tarde, os da noite com mais dificuldade. Os alunos vinham, almoçavam, os da tarde vinham, almoçavam, os da manhã já almoçavam, e a gente ficava para discutir. E esse grupo fez várias atividades. E a gente sempre fazia comemoração do 20 de novembro, mas como consequência de todo um trabalho que a gente fazia durante todo o ano na escola. Então, além do 20 de novembro, nós sempre fazíamos uma desconstrução do 13 de maio. Então, no 13 de maio, a gente fazia atividades que envolvia todo o pessoal do ensino médio, procurando trabalhar principalmente as resistências e não a escravidão. Nós fazemos a comemoração do 21 de março, que é o dia que é contra o racismo, né? Internacional. Aí nós comemorávamos também o 21 de março. Então a gente fazia essas comemorações e sempre tentando trabalhar ao mesmo tempo que trabalhava as questões raciais, já procurando fazer com que os alunos envolvidos tivessem uma noção de seminário, de congresso, que os alunos fossem os multiplicadores. Então, esses alunos, eles trabalhavam, eles faziam praticamente toda a parte do encontro. Eles que faziam a recepção, teve uma das atividades que nós fizemos, que eles foram os multiplicadores, eles fizeram oficinas, e depois eles reproduziram essas oficinas para os colegas nessa semana. Eles participaram de eventos na UDESC, levando o grupo, falando sobre o grupo. Inclusive, a gente tem um artigo numa revista que o NEM, o Núcleo de Estudos Negros, publicou, falando sobre as atividades que o Aderbal fazia na Semana da Consciência Negra, e um artigo num livro publicado pela Universidade Federal também. Porque é importante a gente não só estar fazendo alguma coisa, mas divulgando, porque a partir do momento que a gente divulga, a gente consegue motivar outras pessoas também a fazerem esses projetos. Então, a divulgação eu considero muito importante. A gente sabe assim que tem muitos professores, muitos profissionais fazendo coisas muito interessantes, só que às vezes isso não chega a público. E aí, de certa forma, não se reproduz e não ganha maior espaço dentro das escolas. E esse grupo estudava também as questões? A gente fazia esse encontro semanal era de estudos. Então, esse grupo ele fez o levantamento a questão da cor dos alunos. Então, ao invés eu não fui nas salas perguntar. Então, o pessoal do grupo que fez o levantamento fez um questionário. A gente montou um questionário que a gente perguntava qual a sua raça, de acordo com os dados do IBGE, e depois qual a sua cor. E aí aparecia todas aquelas nuances, né? Marrom bombom, e todas as cores possíveis. Depois eles mesmos fizeram todo o levantamento dos resultados. Isso também quando a gente fez alguns trabalhos que a gente apresentou em congresso, a gente levava esse levantamento do que surgiu e desse trabalho feito pelos alunos. Nós fazíamos teatro, nós fizemos três peças de teatro que a gente apresentou em 20 de novembro, inclusive foi apresentado quando tinha aquela semana que tinha aquele espaço de apresentação de livros lá no centro. Os alunos foram para apresentar uma das encenações que a gente ensaiou na escola. Eles fizeram um levantamento nos livros didáticos, como é que o negro aparecia. Então, a gente sempre era levado um texto, a gente debatia, discutia o texto. E então, os encontros eram encontros de formação, era um grupo de estudos.
Então, toda semana a gente estudava alguma coisa e, além do estudo, a maneira que nós tínhamos de multiplicar o que a gente estava estudando era fazer algum evento, que envolvesse todos os alunos da escola. E a maioria era negro no grupo? Tinha um aluno, porque na realidade quem são os alunos que chegam ao ensino médio? Então já é um problema se a gente olha lá, o ensino fundamental, as criancinhas, quantos negros tem, negra, né? Depois quando chega, Diminuindo. vai diminuindo, vai afunilando, né? Quando chega na universidade aí já não chega mais praticamente nenhum. Então não tinham muitos, mas tinham negros, tinham brancos. Inclusive teve assim um fato bastante interessante de uma menina que era loira, ela participou no primeiro ano, quando chegou no outro ano que ela continuou, no segundo, ela chegou no primeiro dia assim, contente, vibrando, disse, olha, comecei a conversar lá em casa e descobri que a minha bisavó, a avó era negra e não sei. Então, o grupo motivou para que ela fosse procurar também as raízes, então foi muito interessante. Então, assim, a participação era os alunos que se interessavam, que quisessem estudar, era aberto para todos os alunos. E nas tuas aulas de inglês, tu conseguiu alguma vez? Trabalhava bastante. A gente, inclusive, assim, tem alunos, inclusive, que são resistentes, né? Então, a gente encontra... Porque quando a gente começa a falar, tem coisas que incomodam. Então, eu estudava tantos conceitos. Então, eu estudava em inglês, porque inglês é línguas. Com línguas, tu pode trabalhar tudo o que tu quiseres, porque tu trabalha com textos. Então, eu trabalhava os conceitos em inglês de racismo, estereótipo, xenofobia, discriminação, preconceito. Trabalhava Martin Luther King, trabalhava Malcolm X, trabalhava Nelson Mandela. Então, a gente tentava fazer, assim, em todas as turmas, algum projeto estava relacionado. Eu trabalhava turismo. Quando trabalhava turismo, procurava textos, qual é a representação de Santa Catarina? Então, quando eu fui trabalhar turismo com os alunos, eu procurei textos em inglês que falassem sobre Santa Catarina para o mundo. E, assim, foi impressionante, porque o texto que eu encontrei começava, imagine crianças de olhos azuis. Então, falava como se aqui, não era só Santa Catarina, eles apresentavam a região sul. Então, apresentavam a região sul como se não existissem negros. Os negros não apareciam, então eles vendiam uma imagem de europeus. E aí a gente trabalhava o texto e questionava para ver se os alunos, que são alunos de ensino médio, se veem representado nesse texto, não se veem, o que acontece, e a gente fazia as discussões a partir dos textos, a partir do tema que a gente estava trabalhando. Porque aqui em Biguaçu, na verdade, como eu já disse, eu só vou dizer que é complicado e é complicado. Mas mesmo assim, tu fizeste ano passado? Mas mesmo assim a gente procurou, assim como a gente está fazendo esse trabalho aqui, nós procuramos fazer um trabalho de resgate justamente dessas questões na Semana da Consciência Negra. Porque como a Cida falou, quando tu trabalha com o próprio aluno, tem como tu trabalhar todas essas questões. Lá em São José, no Vanderlei, até eu trabalho, levo pessoas para dar palestrantes para falar sobre essa questão, sobre, enfim... Tá? Porque a gente trabalha com alunas do magistério que vão trabalhar com as crianças. Então, eu trabalhava, certo? Mas aqui em Biguaçu, eu trabalho fora de sala de aula. Então, fora de sala de aula, por mais que tu puxa pelos professores, por mais que tu pede para os professores, é bastante complicado. Eles não trabalham. Nós temos o assessor de direção, que é o Luiz, que quando ele estava trabalhando como em artes, ele trabalhava também. Mas depois que ele passou a ser assessor de direção, porque assim, na escola é assim, eu não sei se acontece com a Cida, mas aqui e nas escolas que eu trabalhei, quando chegava da gerência, fazer alguma coisa ou outra, mandar alguém para trabalhar no NEP, né? NEP. Não, nem tem mais agora. Que era para trabalhar essas questões. Núcleo de, não era o núcleo, nem lembro como é que é o nome agora, porque terminou. Que mandava alguém lá. A diretora já pegava ali... Dá para falar tal, por ser negra. Tá entendendo? Então, sempre que se refere, que vem para a escola, qualquer coisa que se refere à cultura afro, falar... E os professores têm resistência. Aí sabe o que eles dizem? Eles procuram o negro que tem. Já olha assim, ó, parece que é coisa medonha. Aí olhou para aquele negro, pode ser que não tenha nada a ver com a área dele, pode ser que ele não esteja nem... Mas, fulano, ó, chegou isso aí, não dá de tu fazer. Tá me entendendo? Então... E os professores têm resistência de um modo que no Aderbal eu sempre, no início do ano, eu pedi um espaço para a diretora para... É muito ruim. Quando tinha
no início do ano se faz todas as reuniões pedagógicas, se faz o planejamento para falar sobre a lei. E eles diziam, não acredito, vai falar sobre isso de novo? Então, assim, é como se a gente estivesse falando algo que não fosse legal, que não tivesse que ser feito. Então, os professores, eles têm resistência. E o professor, na realidade, a gente tem uma autonomia muito grande. Porque eu posso me comprometer com a coordenadora pedagógica, eu vou fazer. Isso. Eu fecho a minha porta e lá dentro da minha sala eu faço, né, o que eu vou agir da forma que eu bem entendo. E o outro problema sério é a formação. Eu estou indo agora para Tijucas, fazendo uma formação com professores, e o que a gente percebe? Tem uma professora que diz, a gente até gostaria de trabalhar, são 10 anos de lei. Ela diz só que a gente nunca teve formação. Então, eu sempre trabalhei a escravidão, trabalhando ainda, fazendo o que eu trabalhava sobre os negros, era só a parte da escravidão e das leis, do sexagenário, a lei, né, do ventre livre, e foi isso que eu aprendi. Então, eu não posso dar o que eu não recebi. Então, o grande problema é que assim, os professores não têm formação. Se não tem formação, quem se interessa, eu também não tive formação, eu corri atrás. Mas para correr atrás a pessoa tem que estar empenhada na causa, tem que estar realmente com vontade de fazer e trabalhar naquilo, senão não adianta. Então, assim, para eu conseguir trabalhar, eu fiz aula, eu fui para a Universidade Federal, quando eu estava de licença prêmio, eu fui aluna ouvinte nas aulas de História da África, porque eu nunca tive, não tinha conhecimento nenhum. Comecei a ver quem são os autores, que são autores reconhecidos. Comecei a ler os textos de Kabengele Munanga, Danil Malino Gomes, começar a procurar esses autores e ver o que eles têm a dizer, de que forma eles podem me ajudar a estar trabalhando. E isso, se a pessoa não faz, então, na realidade, o que acontece com a lei, ela é função do professor simpatizante. Então, se naquela escola tem um professor que, sendo negro ou não, mas que tem esse compromisso, que considera importante as questões étnico-raciais, ele vai atrás e ele trabalha. Se não houver, tudo bem. E a lei diz que em todo currículo tem que ser trabalhada a lei. E nas universidades é a mesma coisa. Agora, por conta da tese, até eu fiz um levantamento nos cursos de letras, mandei para 11 universidades que têm curso de letras, para saber quem é que trabalhava alguma coisa. 7 me responderam, 3 trabalham, mas, por exemplo, tem algumas que trabalham assim, elas trabalham a diversidade, então elas trabalham literatura, num semestre, literatura feminina, literatura... elas trabalham toda a questão da diversidade, então o feminismo, as questões indígenas, as questões afro-brasileiras, e vão pegando questões homossexuais, toda a parte da diversidade fica jogada num semestre, e ali eles dizem, não, a gente trabalha. E outros dizem, não tem ninguém, não tem nenhum pesquisador, não tem nenhuma pesquisa, a gente não faz nada. Isso é a maioria. Então, assim, é muito complicado, né? A gente conseguir mudar isso tem que ser um trabalho mesmo, assim, muito árduo, muito grande, para que a gente tente conseguir mudar essa realidade. Mas o problema é a barbárie que foi a escravidão negra, essa é a diferença. Porque, assim, a escravidão negra é realmente de homem escravizando, né? Assim, a gente tem outros processos de escravidão, mas nenhum da maneira que foi a escravidão negra, porque a escravidão negra realmente, assim, os negros eram tratados como se fossem animais. Então essa é uma diferença. Eu ainda acho mais sério em tudo isso é a questão do bullying, né? A questão do preconceito. Eu fui falar com o presidente da Câmara, por ter muita amizade comigo. Sabes por que saíram os negrinhos? Aí aquelas piadas, tá? Arrancaram o rabo e soltaram na coisa. Então essas coisas assim que... essas piadas desagradáveis, que cada vez que se faz uma coisa, se encontra sempre alguém. É igual a piada dói mais ainda, não sei se é porque passado na própria escola da forma como a gente vê, que não sei, mas enfim, isso aí e a gente tá toda hora, sabe? E a gente estava colocando uma outra coisa assim bastante interessante. Hoje racismo é um crime inafiançável. E tem uma pesquisa
de um sociólogo da USP que mostra que os crimes de racismo não são considerados crimes de racismo. Eles são considerados, sempre no final acaba em injúria de racismo. Porque o racismo seria um crime inafiançável, eles seriam aqui presos. Então aí entra como injúria de racismo e eles pagam uma fiança, pagam umas bolsas, pagam ou fazem um trabalho voluntário, não é voluntário, né? Aí é forçado, mas dizem que é voluntário. Então, e aí com isso ninguém é preso por racismo. Então assim, ele mostra vários casos e eu até levando agora para a discussão do grupo, procurei no YouTube alguns casos, tem aquele do Carrefour, que foi bastante famoso, que ficou assim, passou bastante, teve bastante na mídia, do cara que estava com um filho, ele estava no carro, não sei se vocês souberam, ele estava do lado, um negro, ele estava do lado do carro, porque o filho estava dormindo, e a esposa foi fazer compra, e o vigia chegou já batendo nele, porque achou que ele estava tentando roubar o carro. E aí levaram ele para outro espaço, bateram um montão, sabe? Então passa a reportagem, a mulher inclusive chora porque ela diz que ela lembra, ela pensa nos filhos dela que são negros, o que eles vão sofrer também. É bem complicado. Então assim, e aí o que acontece? Aí se define como racismo e se dá queixa e no momento que chega lá não, é uma injúria de racismo, não é racismo. E daí como que a gente prepara nossos filhos? Nós, por exemplo, que temos um conhecimento, Israel, se em blitz, alguma coisa, a polícia parar, por favor, para, não diga nada, faz o que eles mandam, chega na delegacia, tu só diz isso, eu tenho direito a um telefonema, liga para casa. Tu entendeu? Porque caso tu queiras falar alguma coisa, tu já sabes o que vai acontecer. O meu filho foi, e olha, porque me conhece aqui em Biguaçu, ele e outro, que é filho de um delegado da Polícia Federal negro. E eles pegaram o carro do pai que era importado e foram para Antônio Carlos. Bom, Antônio Carlos, imagina. Jovens ainda, com 19 anos, começaram a andar para cá na frente da escola. Eis que a polícia viu, não deu outra. Parou. 2 negão, dentro do carro. Tira, revista. E ele mostrou tudo antes. Sabe o que é isso? A minha revolta com a polícia foi essa. Pô, o guri mostrou, disse que o carro era do pai dele, mostrou o documento, mostrou tudo legal. Mesmo assim, ainda revistaram ele todo, mesmo assim revistaram o carro da polícia todo, mesmo assim levaram para a delegacia. Foi quando eles ligaram para a delegacia e, coincidentemente, o Walter estava ali. O Walter disse, esse é o filho da Ivânia, olha, tu não tem, tá entendendo? E é o filho de fulano de tal. Olha, deu pano para manga. Tá? Mas assim, então, todas essas questões que a gente vê, e comigo também, e com outros também, é bem eu estava se colocando antes, assim, no imaginário das pessoas, o negro ele nunca é proprietário. Ele não pode ser proprietário, ele não é proprietário de casa. A gente conversando lá em Tijuca, as mulheres colocam, é que chegou, que aí tem o pessoal as mulheres negras que estão lá, umas senhoras, dizendo assim que já chegou, ela disse, chegou até um vereador uma vez, um contou que foi com a mãe dele, chegou um vereador na casa da mãe dele e pediu voto, pode pedir para tua patroa votar em mim, não sei, tratou como se fosse empregada. Imagina. Então assim, o negro não pode ser proprietário, ele é sempre o empregado, então é o motorista, mas não o dono do carro. Então é um problema sério. As pessoas acham... é do dia a dia, não existe racismo. As pessoas dizem, tá aí, gente, tá... Existe. E bastante. Existe. E tem que ser combatido. E se eu for relacionar, principalmente na minha vida, tá? Muito mais aqui em Biguaçu, tá? Desde que aqui cheguei e até os dias atuais, eu vou te dar uma relação de situações constrangedoras, tá? De ir na minha casa, eu quero falar com o Dr. Pedro Paulo, e eu tá fazendo faxina, tá? Tu és a faxineira? Ou tu és a empregada? Eu disse assim, né? Pode entrar, eu sou brincalhona, né? Não, eu sou empregada. Aí entrar lá em casa, da praia, meu marido dormindo, acorda. Aí ele acordou, e eu sou bem de fazer bagunça, às vezes quando tá um beijinho na boca do Pedro Paulo, a mulher olhava assim, o homem ficou numa saia justa, aquele caso todo. E o homem olhando, tu tá me entendendo? E eu falei assim, senhor, aceita um cafezinho? Tá entendendo? Aí depois, quando ele foi no escritório para conversar com meu marido, ele assim, pois é, né? Aquela senhora não é só... Aquela é a minha esposa, minha mulher.
É. Aí eu disse, mas ela disse que era empregada. Pedro Paulo quis me matar, né? Por que tu dissesse que tu era empregada? Aí deu mal polêmica, mas de vez em quando eu passo por isso. Tipo assim, ó, um carnaval que nós fomos, nós dançando no carnaval, o Pedro Paulo dançando no carnaval, daqui a pouco chegaram no escritório do Pedro Paulo. O doutor Pedro Paulo tava com uma negona lá, tava tão saidinha com a negona, e a negona dançando, e o doutor Pedro Paulo só, né? Aí o doutor Carlos falou assim, não, é a mulher dele. O quê? Aquela negona é a mulher dele? Tá entendendo? De eu mandar alguém lá no escritório falar com o Pedro Paulo e, coincidentemente, o negrão, o único negro de Biguaçu que é advogado é o doutor Carlos e trabalha com meu marido. Aí quando eu digo, vai lá conversar com meu marido no escritório tal, daí eles vão lá no escritório, chego na sala do doutor Carlos, ó, tua esposa pediu, da do doutor Carlos, mas nunca era do doutor Pedro Paulo, nunca. Sempre eles vão primeiro na sala do doutor Carlos, mas eu não tenho a esposa que trabalha na escola. Tu entendeu? É até cômico, se torna cômico, porque é incrível. Não, e muitas outras passagens, se eu for contar aqui, inúmeras, né? Que são absurdas. Que ninguém tem essa visão que pode dizer. E acontece, não tem essa noção. Tá. E aí eles pregam a história de Brasil miscigenado, né? Bater? Desculpa. Aí eles pregam justamente isso. Como desculpa. Mas aí se prega a história de que o Brasil, se não existe racismo porque é um povo miscigenado, é um povo que está todo misturado, ninguém sabe quem é quem. Então na fala tudo é muito, muito válido, mas na prática a realidade é muito completamente velado. Diferente. Eles ficam muito escondidos fazendo... É igualzinho na época do senhorzinho e escravidão. Não muda muita coisa, é aquela coisa velada, aquela coisa no escuro, né? Quando eu assumi a diretoria do desenvolvimento social aqui em Biguaçu, os políticos da base, os políticos do partido, se reuniram dizendo que tinha que me tirar porque o prefeito teria que me tirar porque eu era negra, porque eu sou negra, tá? Porque eu sou negra, não pelas minhas qualidades, mas por ser negra. E se reuniram dizendo que ia sair do próprio partido e se não tirasse a negra do partido. Então, quer dizer, é toda uma... E aonde que se reuniram? Se reuniram justamente na casa desse grande político, onde sentaram todos, onde tomaram decisões, e tu tá entendendo? E escreveram e... Então, eu não estava lá para me defender, não tinha nenhum negro lá para me defender, não tinha nada disso. Eles se acharam no direito, tá, de fazer uma reunião para discutir simplesmente não o meu trabalho, e sim por ser negra. Então é tudo coisas que, infelizmente, aí diz que não tem, aí quando eles dizem não tem, aí Vânia, e tem um detalhe, né, quando acontece alguma coisa maravilhosa na cidade, que foi negro que fez, tu sabias que meu avô é negro? Tu sabia? Aí vão buscar alguém da família que eu nem sei aonde que ressurgiu, tá entendendo? É a coisa mais engraçada. Então eu digo assim, é muito interessante, aí eles dizem, não sou racista, eu digo, deixa a tua filha crescer e tá namorando um negão. A gente só percebe quando é racista, quando tem alguém da própria família que se envolve com o negro. Ou não é verdade? É bem complicado. E a gente escuta história hoje. E daí quem é que está ouvindo hoje? São os nossos negrinhos aí. Ou não é verdade? São os nossos negrinhos. Por isso é que nós temos que trabalhar, por isso é que nós temos que unir, por isso é que nós temos que lutar. E quando a cidade diz assim, existem outros movimentos que estão muito à nossa frente. Nosso movimento é de longa data. E até agora, para conseguir um espaço, é sempre brigando muito. E outros movimentos que nem têm muito tempo já conseguiram tantos direitos, não é? Por que será? Eis a pergunta. A igreja pode casar e tudo rapidinho. Tá aí. Mas assim, a casa grande não quer abrir espaço, né? Casa grande fecha a porta. Tem que forçar. A gente vem forçando faz tempo, mas é complicado. Que força que tem, né? É muito. Eu estava conversando com o Cantucho, que vocês devem conhecer. O Cantucho já foi juiz de futebol, aqui foi uma série de coisas. Daí o Cantucho disse assim, Vânia, nós dois conversando por mim, ele assim, Vânia, para nós é bem mais difícil, né? Como a gente tem que brigar, como a gente tem que lutar, como a gente não pode baixar a cabeça, como a gente tem que, sabe? Nós sempre temos que estar de cabeça erguida, falando olho no olho, porque se a gente baixar a guarda, deu.
pode Mas eu recolher a sacola Eu e... acho que tem bastante união mesmo entre os negros para as causas sociais, para a sua luta. Por exemplo, quando na tua situação que quiseram te tirar, teve Olha, alguém que berrou com outros negros é que eu berraram, disse "Oh, pra que é ti, isso?" eu disse pra ti, eu queria ter filmado esse dia. Foi o dia de glória na minha vida, foi o dia que na minha vida, tá, foi o dia mais marcante que eu já pude ter na minha vida, foi essa passagem quando eles começaram a falar de mim. Eu não sei de onde surgiu tanto negro, como eu disse, é que os negros, eles são muito... Tá lá no cantinho um, tá lá no outro cantinho outro, mas quando acontece alguma coisa, a gente vê a força que tem. Eles reúnem uma força tão grande, uma energia que já é nossa, que vem à tona. Foi emocionante de chorar. Não se via quase branco daquela Câmara de Vereadores. É para teres uma noção, quando aconteceu isso comigo, e saiu no jornal, e saiu em vários lugares, o que falaram, negra, macaca, enfim, sabe? O presidente da Câmara deixou eu me pronunciar na Câmara. E acontece que esse pessoal do Prado, da Saudade, do Morro da Boa Vista, soube que eu ia me pronunciar na Câmara. Gente, diz um amigo meu, Ivânia, eu nunca vi sair tanto negro, de onde saiu tanto negro? E foi enchendo a Câmara, foi enchendo a Câmara, foi enchendo a Câmara, foi enchendo a Câmara, terminei de falar, eles tudo batendo palma de pé. Sabes o que é isso? Por isso é que hoje eu digo, eu tenho compromisso com Biguaçu. Não com... Eu tenho compromisso com essa comunidade. Quando eu me refiro, quando eu falo, eu nunca morei na Saudade, eu nunca morei no Prado. Mas foi a comunidade que me abraçou. Foi o povo que me abraçou. Foi o povo que me botou no colo. Foi o povo que me acolheu. Tu me entendeu? E foi tão emocionante que se eu tô hoje aqui falando para vocês, é porque eu posso dizer assim, ó, é um povo guerreiro. O que tá faltando é justamente alguém começar a trazer, entendeu? Porque dali o acontecimento que ocorreu, eu não fiquei aqui em Biguaçu. Eu fui ocupar um cargo na Assembleia Legislativa de secretária parlamentar do presidente da Assembleia Legislativa. Olha só, as pessoas que se reuniram para me ter aqui teriam que passar por mim para eu agendar um horário para falar com o presidente da Assembleia Legislativa. Foi o quê? A força deles, não a minha. Eles me passaram uma energia tão gostosa, eles me passaram uma energia tão boa. Gente, é uma coisa tão, uma sensação. Porque se eu estivesse sozinha, eu não sei se eu teria coragem. Eu acho que eu teria pegado a minha mala, tinha voltado para São João Batista, eu teria ido embora de Biguaçu. Mas se hoje eu continuo em Biguaçu, se hoje eu tenho orgulho de Biguaçu, eu tenho orgulho de Biguaçu justamente pela comunidade do Prado, da Saudade, do Morro da Boa Vista, desses negros que estão aí. E por isso é que eu sinto cada vez mais força que a gente tem que fazer algo. Tem que buscar, tem que fazer algo. Tanto é que o nosso Grêmio, iniciou aqui na escola, mas o nosso Grêmio está juridicamente assim, constituído na Saudade, no Prado. A nossa parceria é com o Pradense. Então tudo é lá no Prado. Entendeu? Me diz uma coisa, da onde vocês, eu sei, mas eu vou perguntar assim, de onde é que vocês vêm e por que vocês vieram, como é que vocês vieram parar aqui em Biguaçu? Só pra ter nós somos de São João Batista. E às vezes eles perguntam assim, Vânia, hoje eles dizem, né? Quando vêm me procurar, eu não sou daqui, não sei por que dizem que não sou daqui. Aí, Vânia, tu já és daqui, porque tu já fosse intitulada cidadã biguaçuense, tu já não sei mais o que, tu já és daqui, já mora há 30 e poucos anos aqui. E assim, Vânia, como é que tu conseguiu, né, chegar até onde chegou? Eu digo que nós viemos de uma formação diferente do pessoal do Prado aqui. Eu não sei como é que foi a formação deles, a cultura deles. Eu imagino isso. Como nós viemos de São João Batista, que meu pai era da política. Meu pai vivia no mundo social, tem um livro, inclusive, livro Africanidade, tá o nome do meu pai, tá a biografia dele. Então, ele foi vereador em São João Batista. Então, quer dizer, nós viemos, e ele sempre a preocupação dele, estudo para os filhos, tá? Então, a gente veio, quando eu cheguei aqui, eu até perguntei, no clube não tem negro? Não, aqui não pode entrar. Tu entendeu? Mas lá nós entrávamos, né? Na nossa época a gente entrava.
Mas a época das minhas irmãs mais velhas ainda tem uma separação, mas na nossa época nós já entrávamos. Então, o que eu quero dizer assim é que eles viviam uma retirada. Então, quando nós viemos de uma... Foi até um choque quase quase que um choque de cultura, porque lá, na verdade, a gente... Por mais que tivesse preconceito, os nossos amigos, na grande maioria, são brancos. O preconceito em São João Batista existe. Não sei sincera, na verdade, eu vou ser bem sincera. Eu mesmo em si, tá? Eu tinha o Venilton, a Tânia, a Leila, o pessoal tudo a gente era muito ligados entre si. Tá? Viviam lá na casa do meu pai, a gente fazia uma série de coisas. Então, eu realmente não senti muito, eu não senti. Na minha juventude, eu não senti o preconceito. Ouvia falar, na época da minha irmã, não sei, mas o que as mais velhas tinham alguma coisa, mas eu, na minha juventude, eu não senti. Tá? Eu senti muito mais aqui. Aqui, assim, para mim, foi terrível. Tá? Terrível. Para mim, aqui em Biguaçu. Lá eu não senti, agora assim, né? Não, é porque, na realidade, como nós somos as mais novas da família, eu disse que eu sou a 11ª, então, quando a gente chegou, as coisas já estavam mais ou menos resolvidas, no sentido assim que, se antes as coisas aconteciam veladas, na nossa época nós já chegamos na época que um dos clubes já estava aberto para os negros, que era o clube que foi meu pai que fundou. Mas a gente, no começo, a gente sim percebia que existia, porque nós íamos dançar. A gente não dançava em São João Batista, nós dançávamos nos clubes negros, que são no 13 de Maio, no Quênia, em Joinville, no Sebastião Lucas e Itajaí, porque existia essa diferença. Existia a segregação, existia uma segregação. As pessoas dizem, mas o Brasil é diferente dos Estados Unidos e vocês estão querendo fazer a mesma coisa que tem lá no Brasil, no que teve nos Estados Unidos a segregação. Nós vivemos a segregação aqui no Brasil também. Só que as pessoas não falam. Mas nós vivemos a época que os clubes que os negros dançavam, os brancos não. Tinha o clube do negro, o clube do branco. Tem pessoas, professoras ali do estreito, que dizem que no balneário tinha um horário que as negras iam e horário que as brancas iam. Tinha calçada que uma passava. Então, a segregação existiu no Brasil. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e dizer não existiu segregação. Segregação é coisa da África e dos Estados Unidos. Não. Nós tivemos a segregação aqui, tivemos a segregação em São João Batista, como em todos os outros espaços. A diferença, assim, é que, principalmente, acho que assim, os nossos pais, tanto o pai quanto a mãe, eles sempre nos passaram muito o orgulho de ser negro. A gente nunca teve problema em dizer eu sou negra, nunca. Então a gente já nasceu negro, já se constituiu negro. Nós não tivemos que passar por um processo a gente não sofreu crise de identidade. Né? A gente nasceu negro. Nós já tínhamos uma bonequinha negra. Então, assim, na época, que hoje não tem tanto, nós tínhamos, né? Ela tinha uma bonequinha negra bonita pra caramba. Então, assim, eu acho que isso, então, essa faz toda a diferença, né? Por isso é que eu digo a educação que nós tivemos. Né? E uma das minhas irmãs, que eu tenho as reportagens lá do meu pai, os recortes de jornais, e uma das minhas irmãs sempre disse que ele sempre falava que a gente não deve passar pela história simplesmente sem fazer nada. Então nós temos que fazer a nossa parte. Então a gente não está aqui à toa. E eu acho que, de certa forma, nós nascemos com esse compromisso de não estar à toa. Então a gente não quer passar pela vida, a gente quer fazer alguma coisa, fazer alguma diferença. Então, e também, isso é tudo. Eu orgulho tanto da nossa formação, eu tenho tanto orgulho, que a gente já nasceu assim, numa família que já nova nós tínhamos orgulho do nosso pai, orgulho da nossa mãe, tu me entendeu? Era uma coisa assim, sabe? Muito forte, até hoje. E não era porque tinham negros em São João, nós éramos, acho que tinham 4 ou 5 famílias negras em São João só. Então, na verdade, e tu analisa, olha o orgulho que a gente tem. O meu neto, vê se não é de ter orgulho, o meu neto foi representar o bisavô em São João Batista, porque fizeram homenagem para o meu pai na semana do município. E já faleceu há 26 anos. Já é falecido há 26 anos. Todo ano eles prestam homenagem para o nosso pai. Então eu pergunto para ti, eu me sinto privilegiada
Quantos negros que não tiveram esse privilégio? Quantos negros que não tiveram esse referencial de família que nós tivemos? Essa formação que a gente teve, tá? Ó, o meu irmão mais moço é formado em engenharia, é empresário, bem-sucedido, que bom! Quantos que estão aí lutando para ter um espaço, não tem. Foi da onde? Da formação que nós tivemos. Então, o pai e a mãe nos deram uma formação muito forte e nunca nos deixaram baixar a cabeça. Por isso é que disse, nós somos umas negras petulantes, que é onde nós vamos, nós não deixamos se abater. A gente olha olho no olho e não tem. Tu entendeu? É essa formação que a gente teve, né? A gente tem muito orgulho mesmo, né, da nossa família. Tu vê uma família de 10, 11 tem um falecido. 9 com curso superior, 6 professoras, tá? 6 professoras com bem 7, então, quer dizer, é de ter orgulho. Com certeza. Né? A minha irmã com 72 anos foi professora, já é aposentada, minhas 4 irmãs são aposentadas na área da educação. Tudo foi o esforço da educação que nossos pais nos deu. Eu acho assim que o mais importante é realmente essa identidade negra, porque assim, se tiver toda essa tentativa de formação, se não tivesse se nós não tivéssemos essa identidade, se a gente já não tivesse essa consciência, se nós não tivéssemos esse orgulho de ser negro, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Talvez está aí mesmo o funil que vocês tanto falam da escola. Porque de repente os outros negros não têm essa vontade, essa autoconfiança e eles vão desistir, né? Desestimulados. Vou pegar um outro trabalho, daí eu acho um trabalho simples ali, tá bom, tá bom. Não vou mais estudar. Tá bom. Vou conseguir o meu dinheirinho pra estar por aí. E muito nos orgulha. Eu tenho certeza que se tu falar com todos eles da família, eu acho que vai ser a mesma fala, tá? Orgulho da formação que nós tivemos. Bacana. E isso nos deu uma força tão grande. Para onde que nós vamos ver? Eu moro em Biguaçu, eu tenho a minha história em Biguaçu, a Cida mora em São José, tem a história em São José, a minha irmã mora em Camboriú, meu Deus, todo mundo conhece ali Camboriú, até candidata a vereadora foi, não sei também que veio pelo meu pai. A de Joinville foi diretora de escola, de São João Batista foi diretora de escola, a Cida foi diretora de escola, tu tá me entendendo? Então, para onde a gente foi, tá? A formação que a gente teve foi tão bem constituída que a gente, aonde foi, tá entendendo? Olha que a semente que meu pai plantou tá dando. Legal. Questão o que se mantém da cultura imaterial em Biguaçu e o que da cultura negra. Se existe alguma coisa viva ainda. Da tradições. Culturas, tradições, o que ainda tá vivo e o que vocês conseguem enxergar que está misturado, que as pessoas nem enxergam os direito. Que eram do candomblé, que eram da Umbanda, que eles passaram a mão, catequizaram tudo, né, da forma mais... são tudo agora pastores, são tudo agora na igreja, né, enfim. Na verdade, o que eu vejo hoje nós vemos em Biguaçu que nós temos, ainda que trabalham a questão das danças, que nós temos inclusive como é que eu falei o nome dele ali hoje, que trabalha com a capoeira na escola, e trabalha também, tem esse grupo que ainda trabalha essas questões, e ele tem levado até para fora, nós não podemos deixar de falar dele, o Tuti. Tá? Ele nesse tempo todo, ele que realmente tem levado à frente essa questão da cultura afro-brasileira. Então o Tuti realmente ele tem trabalhado bastante nessa questão, principalmente na escola, principalmente quando tem alguma coisa para se representar fora de Biguaçu, ele leva o grupo dele, é um grupo grande, é um grupo que estuda também as questões da cultura afro, né? E também posso colocar que são as religiões também que estão aí vivas, meias, como é que se diz, afastadas, meias discretas, meio quietinhas, mas ainda estão firmes com todo o grupo, existem essas associações que ainda mantêm viva essas questões, né?
E a gente está procurando agora ainda mais para que eles não fiquem lá. Que eles venham somar junto com a gente, né? E venham mostrar que Biguaçu tem muito a contribuir na questão afro-brasileira, muitíssimo a contribuir. E de repente nessa busca até se descubram outras coisas que estão escondidas, porque às vezes tem algumas coisas em algumas comunidades que se desconhece porque nunca ninguém foi pesquisar para saber da existência. E a partir do momento que a gente começa a pesquisar, a procurar, pode encontrar outras coisas que ainda estão escondidas. Estão por aí, ninguém sabe. Isso aí. Muito bom. Perfeito. E vamos... a gente quer filmar o Tuti, já filmou no TT também, que foi bacana. O Tuti, nós não podemos deixar de falar. O Tuti é um... Interessante, ele é branco, mas tá... Há quem diga... Pessoas dizem assim, as pessoas dizem assim, falam pra mim, né? Ivana, o Tuti é um branco negro, correto? Dizem, né? Eu, na verdade, não tenho, assim, um relacionamento, conheço, vejo falar do trabalho dele, até porque não tem como não saber do trabalho dele, sabendo que quando tem alguma coisa para se representar lá fora, é o Tuti que vai. Certo? Eu digo que ele se tornou mais visível por ser branco. Não que não tinha esses trabalhos. Como vocês entrevistaram o TT, como vocês estão entendendo? Então, quer dizer, quando se torna branco, é mais fácil conseguir e ter essa visibilidade. É como a partir do momento que um branco começar a ser um historiador aqui, começar a questionar, ir atrás e buscar e não sei mais o que, é lógico que todo lugar que ele vai, as portas são mais abertas do que mais um negro. Visibilidade, né? Tem mais visibilidade. Ele bate na porta de um órgão público, é visto de outra forma. Tu me entendeu? Então, não que eu não tenho... nós ficamos felizes em saber que é uma pessoa que está aí levando a cultura afro-brasileira para todos os lugares. Respeito demais o trabalho dele. Acho maravilhoso o que ele faz, porque ele vai buscar também. Tem que ter garra, tem que ter disposição, tem que ter vontade. Porque sem vontade, sem disposição, ninguém cai. E tem que acreditar naquilo que está fazendo. Então, ele centralizou, ele botou todas tudo em cima da questão do afro-brasileiro. E daí, com isso, ele conseguiu uma série ele foi buscando, ele foi construindo, e hoje ele tem muito a falar, muito mais até talvez do que eu, tá? Porque, na verdade, ele está aí, ele está no dia a dia, é o próprio trabalho dele, tu me entendeu? Ele tem uma associação constituída, então é o próprio trabalho dele. Então, se torna para ele até mais fácil do que para outra pessoa. Por exemplo, a Cida, eu sou assistente técnico-pedagógico, eu sou professora, trabalho 60 horas no Estado. Onde é que eu vou conseguir disponibilidade de fazer um trabalho desse? Agora, se eu tenho 60 horas no Estado, veja bem, disponível a trabalhar a questão do afrodescendente, olha, tu imagina, né? Seria bem mais interessante. Eu digo assim, quando tu tem um tempo mais hábil, tu vai cada vez mais conseguir informações e buscar mais informações, não é verdade? Eu acho assim, que o grande problema na realidade, assim, a gente podia perguntar quem é branco no Brasil. Quem é branco? Porque se a gente pensar em termos de mistura, as misturas são tantas que não. Só que o grande problema o grande problema é que, como no Brasil o racismo se dá pelo fenótipo, pela cor da pele, ninguém quer se achar negro. Eu tive que perguntar. As pessoas todas querem se achar. As pessoas procuram, e a Sueli até disse, a Sueli Carnés, uma coisa muito interessante, que se nos Estados Unidos é uma gota de sangue para dizer quem é branco, quem é negro, no Brasil, se a pessoa tem uma gota de sangue branco, ela vai dizer que é branca. Por quê? Porque ser negro no Brasil é complicado. E eu pessoalmente, tá? Eu acho assim que as coisas só vão melhorar quando a gente quiser ser brasileiro. Justo. Porque na realidade as pessoas continuam em guetos. Eu acho que nós estamos...
Nós estamos num momento de, se a gente quiser falar que vamos criar um gueto negro, tudo bem, mas é um momento do gueto negro porque a gente tem que se autoafirmar de alguma forma. Sim. E a gente tem que fazer com que essas crianças tenham autoestima, os pequeninos. Então, se para isso a gente vai ter que falar do negro, homenagear o negro, trazer o negro para a pauta, nós vamos fazer. Mas, que é o referencial. Sim, mas o objetivo não é separar, o objetivo é mostrar que o negro faz parte da cultura brasileira, que o negro está integrado nessa cultura brasileira. Porque por que a gente tem que dizer que é negro e que o negro é lindo e que a criança negra é linda e que o negro pode ser engenheiro, pode ser advogado, isso e aquilo? Porque os brancos estão aí. Eu sou italiano, eu não sou brasileiro, eu sou italiano. Sim. Eu sou alemão. Sim. Não é isso que eles dizem? Então nós somos obrigados, assim, a gente tem que trazer à tona essa negritude como algo bonito. Que as nossas crianças possam ter um referencial. Com certeza. Que existe realmente negros que eu posso... Por que quando fala em futebol, tem um monte de negro no futebol? Porque Rei Pelé. A criança que é pequenininha quer ser igual o Rei Pelé. Ou porque não. Já vem. Não, o que eu quero colocar já vem. Então o que se tornou ele Rei Pelé? O futebol. O futebol. Se tornou. É isso que eu quero dizer. Então existe aquele referencial que a criança quer ser. A partir do momento que a criança só vê o negro como o quê? Inferiorizado. O negro onde não existe. O negro não aparece. Vão falar sobre negro, é um branco que está falando. Vão não sei mais o que, é um branco que está indo. Por que eu vou ter esse referencial? Me responda. Como que eu vou ter esse referencial? Acho que a gente está vivendo num momento assim diferenciado, que é um momento que nós temos que aproveitar esse espaço e trazer realmente o negro para o palco, né, como destaque. Isso. E colocar ele realmente em destaque para que não só os negros, não só a criança negra, mas a criança branca também saiba que o negro é um referencial, que o negro é advogado, que o negro, que automaticamente, para que se continue, para a gente terminar com os estereótipos que existem, nós temos que quebrá-los. E se a gente não começar a mostrar esses referenciais para a criança branca e para a criança negra, o branco vai continuar achando que ele é superior e que o negro é um empregado e vai continuar crescendo e achando que o negro não pode ser proprietário, que o negro sempre é o ladrão e tudo que sempre disse, que o negro é um malandro, que o negro não estuda, que o negro só quer saber de pagode, que o negro só quer saber de dançar, que o negro só quer saber de beber. Aí as pessoas dizem, mas é que o negro não se ajuda, o negro não quer nada, o negro é malandro. Isso é o que está colocado na cabeça das pessoas. E assim, eu não sou assim tão... eu sou bem... Quando ela coloca a questão do branco, eu acho assim que na realidade... sou casada com branco. Eu acho que a gente tem... o importante é a gente trabalhar junto. Diz ele assim... Só que agora o branco dizer eu sou o negro, eu sinto, não vai sentir. Eu sou um branco negro. Não, isso já não existe, porque... Ou então tu és negro de alma branca. Isso a gente escuta, a pessoa dizer, mas tu é uma negra de alma branca. Agora eles não dizem mais. Já ouvi. Tu és uma negra de alma branca, não? Tu não és negra, Ivânia. Agora dizer que a gente não é negra é fácil. É fácil, isso a gente escuta. Então é ridículo, né? Quem é que olha para mim, meus cabelos? Quem é que não, meu Deus?